meu povo lindo! Tudo bem com vocês? No Crônicas da Moda de hoje eu vou te contar a história de um cara que é o cara da moda. Dior dizia que ele era o mestre dos mestres. Coco Chanel falava que ele sim era o verdadeiro costureiro. E Hubert de Givenchy resumiu tudo quando declarou que Balenciaga é a minha religião. Então senta aí porque o Crônicas da Moda de hoje vai te contar a história de Cristóbal Balenciaga, o arquiteto da moda. Antes da gente começar a falar do mestre, deixa eu falar dessa pobre reles mortal que sou eu. Se você curte os conteúdos aqui do Crônicas da Moda, já deixa o seu like aqui embaixo nesse vídeo, porque isso ajuda muito, gente, o canal a crescer. Vocês não têm noção o quanto. E se você ainda não se inscreveu no canal, aproveita que você caiu aqui nesse vídeo e se inscreve, porque tem muito conteúdo bom aqui sobre a história da moda. Inclusive, não só aqui, como também no Instagram do Crônicas da Moda. Tem muitas curiosidades lá que você vai amar. Então vamos lá, se você curte moda, provavelmente você já deve ter visto aí nos timelines da vida o burburinho que a marca Balenciaga tem causado nos seus últimos desfiles sob a direção criativa de Demi Navasalha. Os sapatos com gostos duvidosos? Temos. Desfiles que fazem crítica ao sistema da moda atual, onde as tendências nascem e morrem no mesmo dia e que é muito baseada na cultura do digital influencer? Também temos. E o mais importante, o que é que o Cristóbal Balenciaga estaria pensando de tudo isso que está acontecendo na marca dele hoje? Vou te contar a história dele e no final do vídeo a gente vai descobrir. Cristóbal Balenciaga nasceu em 21 de janeiro de 1895, numa cidade bem pequena e pacata da região basca da Espanha, chamada Guetaria. A família dele era super simples, o pai dele era pescador, a mãe era costureira, inclusive foi com ela que ele aprendeu a costurar, ou seja, um roteiro clássico das histórias no mundo da moda. Nessa cidadezinha que ele morava, a Marquesa de Casa Torres, que era uma nobre, tinha uma casa de veraneio e durante um dos verões que ela passava por lá, ela conheceu o jovem Balenciaga de apenas 11 anos, que durante o encontro elogiou muito o casaco que ela estava vestindo, uma peça lindíssima. E ela disse a ele que se ele conseguisse reproduzir aquele casaco, fazer um igual, ela ia ajudar ele nos estudos. E assim ele fez, e graças à Marquesa, Balenciaga foi estudar em San Sebastián, que era uma cidade próxima dele, só que um pouco maior. Lá ele começa a fazer tipo um estágio na Casa Gomes, que era uma casa de alfaiataria, E aos 13 anos ele é contratado. É isso mesmo, aos 13 anos. Bom, e para quem começou tão jovem, Balenciaga chega aos 22 anos, já muito expert no mundo da moda, e aí ele abre o seu próprio ateliê lá em San Sebastián em 1917, e no ano seguinte, em 1918, ele lança sua primeira coleção. Vale lembrar, gente, que nessa época estava rolando a Primeira Guerra Mundial na Europa e a galera lá literalmente se explodindo. Mas nada disso afetou os negócios de Balenciaga, muito pelo contrário, ele fez muito sucesso nessa época. Tudo bem que a Espanha não estava participando da guerra, Mas claro que as consequências econômicas, políticas e sociais chegavam. Uma coisa que Balenciaga costumava fazer muito nessa época era viajar para Paris e comprar lá roupas de outros costureiros, de outros estilistas, e aí ele trazia para a Espanha e no seu ateliê ele desmontava essas roupas para descobrir qual era a técnica por trás, como elas tinham sido feitas. Essa prática era bastante comum entre os estilistas, mas no caso de Balenciaga, como ele já tinha um apuro técnico muito grande, esse exercício só fez aumentar ainda mais o nível de detalhamento da roupa dele, transformando ele literalmente num escultor, num grande modelador da silhueta, e por isso ele ganhou o apelido de o arquiteto da moda. Bom, tudo ia muito bem, muito lindo, muito maravilhoso, até que estourou a Guerra Civil Espanhola em 1936. E aí as coisas ficaram feias para Balenciaga. Primeiro porque é sempre difícil você morar num país que está acontecendo uma guerra, e sempre é mais difícil para a classe artística, porque sempre é a classe que é perseguida e tudo mais. E no caso de Balenciaga, ele ainda tinha um agravante que era o seguinte: ele sempre foi muito próximo da nobreza espanhola e da família real da Espanha. Ele fazia roupa para esse povo todo. E durante a Guerra Civil, o rei Afonso XIII precisou abdicar do trono e foi se exilar em Paris. Então, quando Balenciaga viu o quadro se formando, ele não contou conversa, fechou o ateliê e se picou para Londres. O plano dele inicial era trabalhar na Maison Worth, que ele era um super, hiper, mega fã do trabalho de Charles Worth, mas as coisas não deram muito certo lá em Londres, então depois ele vem para Paris e acaba se estabelecendo lá com a ajuda de amigos e conhecidos que já estavam lá.
Inclusive, foi aí que ele conheceu seu boy magia, seu companheiro, que era o aristocrata franco-polonês Władysław Jaworowski Dantawili. Nome super fácil de dizer, né? Eles começaram a namorar, e inclusive Dantawili se tornou sócio de Balenciaga quando ele abriu a Maison Balenciaga na Avenue Georges V, em Paris, em 1937. 2 anos depois, em 1939, estourou a Segunda Guerra Mundial, que afetou muito, gente, o setor da moda em Paris. Primeiro porque a cidade foi invadida e ocupada pela Alemanha nazista, segundo por conta do racionamento, que tornava muito mais difícil conseguir tecido e qualquer tipo de matéria-prima para fabricar as roupas. Mas, de novo, no ateliê, ou melhor, na Maison agora, de Cristóbal Balenciaga, tudo ia muito bem. A guerra não afetou os negócios dele, né? Ou pelo menos não tanto quanto afetou seus outros colegas. As clientes continuavam vindo e vinham aos montes, o cara não precisava fazer nem propaganda. Bom, mas depois que a guerra acabou, em 1948, o namorado de Balenciaga, o Dantawili, morreu. E, gente, Balenciaga ficou muito mal mesmo. Ele ficou na fossa, assim, um luto profundo. Tanto é que ele chegou a pensar seriamente em fechar a Maison e acabar com tudo. E sabe quem ajudou ele nessa hora? Christian Dior. Christian Dior, que tinha acabado de inaugurar a sua própria Maison um ano antes, né? Em 47, que é quando ele faz o New Look. E aí, quando ele ouviu Balenciaga dizendo isso, ele falou: não, amigo, não faz isso, não fecha sua loja, a gente precisa de você. O mundo da moda precisa de você. Dior era um super admirador de Balenciaga, né? Então, quando ele ouviu aquilo, ele disse: não, meu ídolo precisa continuar. E aí ele conseguiu, né, tirar a Balenciaga aí da fossa, né, do luto, e o cara seguiu. Balenciaga tem muitas criações icônicas, mas o que a gente vai notar em todas elas é uma forma bem ousada que ele tem de construir a silhueta da roupa. Era como se ele fosse realmente um escultor, um arquiteto, porque ele pegava o tecido, que é uma coisa mole, né, e ele conseguia colocar da forma que ele queria, com a quantidade de dobras, com o volume, com, assim, literalmente moldar, esculpir aquela coisa que é fluida. E para fazer suas roupas, Balenciaga não desenhava croquis, que era o que a maioria, né, dos estilistas fazia. Ele dominava a técnica do moulage, que é uma técnica que você constrói, né, a roupa, você modela a roupa no próprio manequim. Então ele pegava um tecido de algodão cru, né, que funcionava como se fosse uma base, né, uma tela para ele modelar, né, a roupa, e ele jogava aquele tecido em cima do manequim e ia dobrando, cortando, costurando, enfiando agulhas e colocava da forma que ele queria. Inclusive, Balenciaga era super entendido dos tecidos também. Ele fez parceria com várias tecelagens para criar tecidos novos e ele gostava mesmo dos tecidos pesados, dos tecidos elegantes, encorpados, tipo Chantum, que era um dos seus preferidos. Só para vocês terem ideia, gente, como Balenciaga era perfeccionista com essa questão da forma da roupa, ele colocava dentro dos tecidos metais, argolas, diversos tipos de pesos para deixar a roupa com o caimento que ele queria. E o mais engraçado é que isso foi descoberto recentemente, quando teve uma exposição no Victoria and Albert Museum de Londres para homenagear os 100 anos da marca Balenciaga. E aí o curador da exposição fez um raio-x das roupas dele. E aí descobriram todos esses materiais ali dentro, né, dos vestidos, dos tecidos, para dar não para dar o volume, mas para dar o peso, né, para que a roupa ficasse com o caimento que ele queria. Quem fazia isso também era a Coco Chanel. Ela fazia isso no seu tailleur. Ela costumava colocar por dentro da costura aqui, né, do tailleur, uma corrente para ele dar o peso, né, e aí o tailleur ficar com o caimento perfeito, sem ficar dobrando nem nada. Bom, até os anos 40, Balenciaga tinha uma modelagem de roupa, digamos, mais convencional, né? Seguindo ali a linha da cintura. E aí depois, para os anos 50, 60, ele foi, digamos, remodelando essa modelagem, né? Foi fazendo uma coisa mais desconstruída, uma coisa mais diferentona, digamos assim. Uma de suas criações mais famosas é o vestido saco de 1957, que assim bombou porque ele simplesmente rompia todos os paradigmas da moda dos anos 50, tudo que era feito por inclusive outros grandes estilistas, né, que seguiam aquela estrutura mais convencional, né, do busto delineado, da cintura marcada, que era uma coisa inclusive que o Messier Dior adorava.
Duas coisas que eram marcas registradas do trabalho de Balenciaga eram as costas. Os vestidos dele sempre tinham um decote nas costas, ou um recorte diferente, ou algum volume com um laço, um babado, alguma coisa, sempre tinha um destaque nas costas e nas mangas. O homem era fissurado por mangas. Inclusive, tem gente que diz que ele começava a construir a roupa pela manga, né? Ele pensava na manga que ele queria, no acontecimento que ele ia ter aqui, e depois ele fazia o resto. Inclusive, outra peça icônica dele é a manga melão, que é bastante famosa, muito característica do trabalho de Balenciaga. Inclusive, eu tenho quase certeza que foi essa fixação por mangas de Balenciaga que inspirou Givenchy a criar a blusa Bettina, né? Que é uma das suas primeiras criações icônicas, né? Que é uma blusa bem básica, mas que tem todo um babado, né? Todo um acontecimento aqui na manga. E Givenchy, gente, era um super discípulo de Balenciaga, literalmente, porque ele dizia que Balenciaga era a religião dele. Inclusive, uma coisa engraçada na relação dos dois é que o sonho dourado de Givenchy, né, quando ele estava lá começando no mundo da moda, era ser assistente de Balenciaga. E ele tentou, mas assim, ele não foi nem recebido por Balenciaga, né? Botaram ele da porta para fora. E aí, anos depois, né, eles se encontraram, né, se conheceram ali no mundo da moda, né, que deviam andar nos mesmos lugares, com as mesmas pessoas, e aí eles se tornaram amigos. Tão amigos que quando Balenciaga morreu, foi Givenchy que ficou à frente do legado da marca. Balenciaga se inspirava muito na cultura e nos artistas espanhóis para fazer suas criações. Então ele tem muitas roupas inspiradas em obras de Miró, de Velázquez, de Goya, e ele também se inspirava muito nas dançarinas de flamenco, né, da Espanha, então que ele tinha muitos vestidos com babados embaixo ou mangas, né, com babados. E ele também se inspirava muito na roupa dos toureiros. Inclusive, ele levou uma época fissurado por boleirinhos, que é aquele casaquinho mais curto, né, aqui, que o toureiro usa. E ele tem, assim, vários boleirinhos incríveis, lindos, riquíssimos, super trabalhados, super bordados, que são verdadeiras obras de arte. Outra grande inspiração de Balenciaga era o catolicismo. Ele era muito católico, fervoroso, mas as inspirações dele não eram assim em santos ou na coisa mitológica da Bíblia, no Gênesis, nada disso. Ele se inspirava na vida monástica que as freiras, que os monges, que os padres levavam. Então ele fazia roupas inspiradas no hábito das freiras, como se fosse uma releitura, né? Ele fazia roupas inspiradas na batina dos padres, no traje dos monges, e não ficava nem um pouco careta, por incrível que pareça, muito pelo contrário, ficava uma coisa elegante, fina, sofisticada. Gente, palmas para esse homem. Cristóbal Balenciaga, gente, era um cara super, hiper, mega tímido e super recluso. Só pra vocês terem noção, ele ao longo de toda a vida só deu apenas 2 entrevistas. Only 2. Ele não aparecia no final dos desfiles para receber, né, os cumprimentos das pessoas, ele morria de vergonha disso. E só atendia cliente quando não tivesse jeito, quando fosse assim uma coisa muito especial e tal, ou quando era uma cliente amiga dele, né, uma Carmel Snow da vida, né, que era a diretora da revista Harper's Bazaar, alguma coisa assim, que eram amigas íntimas, então ele já se sentia mais à vontade. Muita gente alega, inclusive, né, especula-se que ele tinha esse comportamento mais recluso pelo fato dele ser gay e de, obviamente, isso não ser uma coisa abertamente dita e falada na época, né? Até porque se hoje a gente ainda enfrenta preconceito, homofobia, tu imagine o que era ser gay nos anos 50, né? Bom, a Maison Balenciaga acabou fechando em 1968 por iniciativa do próprio. A verdade, gente, é que por mais genial e por mais ousado que Balenciaga fosse, nem ele estava preparado para o que aconteceu com o mundo naquela época. Eu já falei aqui várias vezes para vocês o quanto os anos 60 foi uma época de transgressão, de ruptura, de quebra de paradigmas, mas especificamente em 1968 foi o ano que tudo aconteceu. No mundo inteiro tinha protesto contra a ditadura, contra guerras, contra absolutamente todos os tipos de comportamento das gerações passadas que as novas gerações não queriam seguir. Inclusive o símbolo maior, né, desse período, né, desse momento histórico, foi o movimento estudantil de maio de 68 na França. Então nesse momento Balenciaga deu uma estagnada, ele fez assim tipo,
pare o mundo que eu quero descer. Ele olhava para tudo aquilo que estava acontecendo, para o comportamento daquela nova geração que seriam, né, seus novos clientes, e ele não entendia como é que ele podia se inserir ali, como é que o que ele fazia combinava com aquilo que aquelas pessoas estavam querendo. Até porque, dentro assim do campo da moda, existia essa reivindicação de que as pessoas mais jovens não queriam alta costura, não queriam a haute couture, né? Que os seus pais, que os seus avós tanto idolatravam. Eles queriam roupas compradas em fast fashion, em lojas de departamento, acho que nem existia, né, o termo fast fashion, era loja de departamento. Queriam roupas customizadas, aquela coisa literalmente para transgredir. 4 anos depois de aposentado, em 24 de março de 1972, Cristóbal Balenciaga faleceu lá na Espanha. Em 1986, a marca foi reativada, né, por uma família que comprou os direitos autorais da Balenciaga, mas assim ela voltou de uma forma completamente inexpressiva, ninguém sabia o que fazia, ninguém via, ninguém falava, ninguém dizia nem fazia nada. Ela só vai renascer das cinzas mesmo, né, em 1997, sob a direção criativa de Nicolas Ghesquière, porque esse homem é um gênio, ele literalmente transforma em ouro tudo que ele toca, é um Midas, e aí ele bota a Balenciaga de novo assim no topo do mundo da moda e ela vai só crescendo desde então, né. Em 2001 ela entra para o grupo empresarial da Gucci, né, então já tem aquele upgrade, né? Eles reabrem a Maison na Avenue Georges Sanca, que o Balenciaga tinha aberto lá nos anos 30, né? Abre loja em Nova York, o escambau. E aí, em 2015, tem uma outra guinada na história da Balenciaga com a chegada de Demi Navasalha, que faz todo esse hype, assim, em torno da grife, né? Transforma a Balenciaga numa marca cool, descolada, nada cringe, muito pelo contrário, né? Cria todo esse burburinho em torno da Balenciaga, né? Inclusive dobrando o faturamento. Ele acaba trazendo para a Balenciaga essa pegada jovem, que foi o que faltou ao seu fundador lá atrás. Todas essas grifes de luxo que a gente conhece até hoje, que são muito antigas, tiveram que em algum momento passar por um processo de rejuvenescimento para chegarem até aqui, 2021, e se manterem atuais, estarem gerando desejo de consumo da gente, né? E esse rejuvenescimento podia vir até do próprio criador, né, como uma Coco Chanel da vida, né, mas também podia ser na troca, né, dos diretores, né. Foi o que aconteceu na Dior, por exemplo, quando o Christian Dior faleceu, entrou Yves Saint Laurent, que era jovem, tinha outra pegada, vinha de outro lugar, né. Então ele traz todo um refresh para a marca, que é o que ela vem ganhando desde então, né, com seus vários diretores criativos que já teve por aí. E a Balenciaga não havia tido esse olhar jovem ainda até Demi Navasalha chegar. E aí, respondendo a pergunta que eu fiz lá no início do vídeo, o que é que Cristóbal Balenciaga estaria achando de tudo que está acontecendo na marca dele hoje? Bom, para ser sincera, eu acho que primeiramente ele tomaria um choque, né? Até porque se a gente que tá aqui, tá acompanhando aí os últimos acontecimentos do mundo da moda recente, a gente toma um choque quando vê um Crocs de salto alto, imagine o que o pobre do Cristóbal Balenciaga ia pensar, ele ia ter um infarto. Mas assim, até porque são épocas diferentes, são propostas diferentes, mas o mais importante, existe aí a mesma irreverência. A gente olha hoje para essas criações de Balenciaga lá nos anos 50 e 60 e acha tudo muito lindo, muito glamouroso, muito chique, muito fino, mas para aquela época isso aqui era muito ousado, essas formas eram muito irreverentes, que é a mesma coisa que a gente vê hoje com as criações de Demi Navasalha. Ah, ele põe um sapato, um Crocs com um salto fino na passarela, é uma coisa esdrúxula? É, mas ele tá sendo irreverente, ele tá causando, ele tá fazendo arte. E para finalizar, uma coisa que a gente tem que ter em mente quando a gente fala de Cristóbal Balenciaga é que ele pode não ter a fama, nem ser uma grande celebridade, como é uma Chanel da vida, um Dior, um Yves Saint Laurent, mas ele é uma sumidade no mundo da moda. Até hoje ele é referência para vários estilistas. É assim, ninguém discute com Balenciaga porque ele é o mestre. E vale lembrar que quando ele começou lá atrás, quando ele chegou em Paris e foi abrir a maison dele, ele estava ali num círculo super competitivo, com muito ego envolvido, né? Era um querendo comer o outro, e ele não só foi muito bem recebido por seus pares, como assim, não era uma discussão se Balenciaga era bom ou não, ele era bom, ele era um mestre, ninguém discutia, ninguém dizia um A
pra Balenciaga, sabe? Ele tava acima de tudo isso. Tanto é que quem já viu a série Halston na Netflix vai perceber que a todo momento ele cita a Balenciaga, né? Como uma coisa que ele quer ser, ele almeja ser o Balenciaga, é o sonho dele ser um Balenciaga da vida, e ele cita a Balenciaga ao longo de vários momentos da série, numa época, inclusive, em que Balenciaga já tinha fechado a marca, né? Em 68, depois a série se passa em boa parte dos anos 70, que o Balenciaga já tinha morrido, mas ele continua ali sendo lembrado porque ele é uma grande referência para os estilistas do mundo da moda. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado da crônica de hoje e o papo continua aqui nos comentários, viu? Eu quero que vocês me contem o que vocês acharam, se vocês gostaram da história, o que mais vocês querem saber de Balenciaga. Vocês sabem que eu adoro conversar com vocês aqui. Um beijo!